Oi, gente, hoje é terça-feira e eu quis ligar. Eu não tô muito animada, na verdade eu tô bem pra baixo. E eu quis ligar a câmera pra registrar esse momento, porque eu não quero que seja tipo, dá tudo certo, porque a verdade é essa, não dá tudo certo, sempre. E eu acordei super pra baixo, tô super desmotivada com a dieta, comigo, e faz parte do meu processo, principalmente pela questão da depressão, no meu caso, especificamente, não está dando certo, eu acredito, por causa da disforia pré-menstrual. Eu tenho observado e eu acho que é muito importante, com a terapia, mas também sem a terapia, você se autoanalisar, você aprender como o seu corpo se comporta mediante certas situações, certos períodos. Eu venho observado bastante a questão da minha disforia pré-menstrual, que eu sinto que está cada vez pior. E eu sinto também que é uma coisa que prejudica bastante o meu processo. Em que sentido? Eu tenho 2 semanas do mês, assim, né? Arredondando, bem assim por cima. Eu tenho 2 semanas do mês que eu vou muito bem, sabe? No meu propósito, na minha energia, na minha dieta, nas minhas escolhas. Eu venho muito bem na questão de energia também, no sentido de me exercitar, de sair de casa, de render no trabalho, nos estudos, em todas essas coisas. E aí eu tenho outras 2 semanas, não é necessariamente outras 2 semanas, às vezes um pouco menos, mas assim, faz bastante diferença. Se a gente for botar assim no papel, faz bastante diferença. Eu tenho outros 14 dias, 10 dias, o que for, com essa disforia. Dessa vez, por exemplo, começou 2 dias antes da minha menstruação. Eu sigo menstruada e eu sigo com os mesmos sintomas, que também não é que são sintomas constantes, depende do dia, vai variando, mas que pesam muito no meu dia a dia. Que seria alguns dias mais depressiva, alguns dias não quero sair da cama, tive muita ansiedade, muita taquicardia, e em momentos de absolutamente nenhum motivo palpável. Não estava acontecendo nada diferente, simplesmente não estava acontecendo nada assim de diferente na minha rotina que afetasse assim tão bruscamente o meu humor. Então, são períodos que afetam, eu não consigo estudar, eu não consigo me concentrar. O trabalho eu faço assim à força, não só porque eu tenho cólica, porque cólica é uma coisa normal, mas eu tenho muita cólica, inclusive eu vou investigar como é que tá, se eu tô com ovário policístico, enfim, dessas coisas, porque faz um tempinho que eu não investigo isso. Mas, além da cólica, eu tenho uma angústia, eu tenho, parece assim uma crise existencial, parece assim que é muito mais forte do que eu. E é muito difícil contar sobre isso, sabe? É muito difícil desabafar sobre isso, mas afeta tudo. Afeta a minha vontade de viver. Isso é uma coisa muito pesada de se dizer. Eu me considero uma pessoa sociável, não bastante sociável, mas eu, dentro do contexto geral, me considero uma pessoa sociável. E nesse período, eu não quero ver pessoas, eu não quero falar com as pessoas. Eu noto que as pessoas mandam mensagem no WhatsApp. Eu olho assim, aí eu respondo depois, porque é como se eu tivesse assim com uma falta de paciência, não sei, eu fico mais reclusa. A palavra é essa, eu fico mais reclusa. Inclusive, eu noto essa reclusão, que eu fecho aqui essa janela, né, deixo ela escurinha, e tenho mais 2 persianas ali, e eu fico simplesmente o dia inteiro com essas persianas baixas. Eu acredito que eu me sinto mais segura, como se eu me recolhesse aqui no meu casulo, sabe? E aí, na questão, tipo, eu saio de casa porque tenho trabalho presencial, eu tenho que ir, mesmo sabendo que eu não tô me sentindo bem, porque tem a faculdade, eu tenho que ir, porque eu tenho uma cachorra que precisa descer pra fazer as necessidades dela, que necessita descer pra socializar um pouco, porque ela é uma cachorra bastante sociável. Então, é uma coisa que tá me afetando muito. E o principal, que eu não comentei, é que todo esse câmbio de humor brusco, ele é um gatilho enorme para a minha compulsão alimentar. Então, essa ansiedade e essa angústia, eu começo a comer, 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 comer. E não é óbvio, quando você tem um gatilho no início de uma crise de compulsão alimentar, você vai pro mais gostoso, assim, sabe? Óbvio, que tiver na sua casa. E se você tem compulsão alimentar, no geral, quando você já está tratando isso com a psicóloga, com tudo, você tenta manter um ambiente menos propício, no sentido de comprar menos coisas palatáveis, industrializadas, menos açúcar, menos, né? Coisas que vão piorar esse gatilho. Quando a crise começa, você vai procurar o que tem. Se você encontrar essas coisas palatáveis, você vai começar por elas. Acabou as coisas palatáveis, você vai procurar qualquer outra coisa que não seja isso, fruta, o que for, sabe? Bolacha, o que for, você vai procurar se tem uma coisa no congelador, você vai
Você vai, no meio da madrugada, você vai pegar coisas e vai começar a cozinhar, porque você precisa comer, e você não tá com fome, você não tá com vontade de comer. É muito bizarro, é muito bizarro. Eu tento expressar isso pra minha psicóloga, pra minha psiquiatra, mas com toda sinceridade, eu acredito que só entende a intensidade do negócio quem realmente vive isso, porque é uma loucura. Eu acho uma loucura. E o pós também é muito complicado. Você se sente muito mal. As pessoas não falam muito sobre isso, porque, no geral, quem sofre de compulsão alimentar tem vergonha disso, né? Não é uma coisa assim que você sai falando aos quatro ventos, nem sei se fala assim, me vê essa palavra, mas você não sai falando assim, você tem vergonha. E é muito doloroso, sabe? É muito doloroso. Não só pela questão do peso, de se sentir mal porque você comeu muito e tudo. É muito doloroso porque você sabe que você tá se maltratando. Você sabe que você tá passando do seu limite, entendeu? Você sente dor física, você sente dor no estômago, você sente algumas vezes vontade de vomitar, você chega a vomitar, refluxo. Isso sem falar na angústia de se fazer mal, sabe? Eu não sei, sinceramente eu não sei nem explicar. Então eu já venho de dias, acho que já uns 5 dias de episódios assim, e sinceramente bastante desmotivada, porque eu tinha feito um progresso bastante bom. Isso não significa que eu joguei o meu progresso no lixo, mas esses episódios são muito desmotivadores. Porque você começa a pensar assim, poxa, todo mês eu vou passar por esse ciclo de me esforçar muito, ter essa queda brusca de humor, comer muito errado e depois se levantar. Às vezes é rápido, às vezes não é. Às vezes você passa os 14 dias comendo muito. E passar os 14 dias comendo muito, e quando eu digo muito, é uma quantidade excessiva de calorias num período, sei lá, de menos de 1 hora, por vários dias seguidos, isso tem consequências muito fortes no seu peso, na sua saúde, no seu psicológico. E, enfim, tô tentando procurar mais uma ajuda. Eu tô com consulta marcada com a psiquiatra outra vez, pra tentar fazer mais um ajuste no meu remédio, ver o que ela vai dizer. Mas eu resolvi buscar ajuda com a ginecologista. Não sei exatamente o que ela vai dizer. Não sei se a minha ginecologista vai me escutar. A questão da medicina aqui na Argentina é bastante fechada. Eu sinto que eles não escutam você. Eles já têm assim tudo dentro de uma caixa. E eu noto também que você vai numa especialidade e é aquilo. Ele não pode fazer nada além disso. E eu sinto que eles não se esforçam para entrar em um consenso. O que eu acho muito importante. Porque, por exemplo, no Brasil eu já tive várias experiências de... Não sei, fui em um otorrino e a gente tava, óbvio, ele fez o exame do ouvido e tal, mas enquanto ele tava prescrevendo o que eu precisava pro meu ouvido, que eu sou uma pessoa que tem labirintite, a gente conversando e ele notou certas coisas e me indicou pra outra especialidade. Olha, eu tô percebendo que você precisa de tal coisa, não sei o que, eu recomendo isso pra você. Então eu noto o esforço de muitos médicos no Brasil de fazer, assim, óbvio, não é geral, não tem como a gente generalizar isso, mas eu noto muito esse esforço de tentar integrar, sabe? E o que seria muito importante pra mim, essa integração entre a psicóloga, o psiquiatra, a ginecologista. Por isso que eu acho que pode ser que eu vá em mais de uma pra conseguir essa integração, porque eles são muito fechados aqui. Eu quero procurar uma ajuda, não sei se a solução, óbvio, você não vai com remédio nenhum, você vai deixar a compulsão. A compulsão, ela vai muito mais além do que é isso. E é um comportamento, é um histórico, é um trauma. São muitas coisas. Mas eu queria amenizar os sintomas da TPM. Eu não sei se isso seria com algum tipo de hormônio, de anticoncepcional. Se seria o caso experimentar por um tempo, parar de menstruar, pra ver se essas mudanças bruscas de humor dão uma parada. Então, eu vou investigar. Eu quero com certeza documentar aqui o que for daqui pra frente, o que for acontecendo, porque eu acho um tema muito importante. Eu acho um tema que não se fala muito sobre isso. Você vê muitos vídeos de médicos, psicólogos, nutricionistas falando sobre isso, mas eu não vejo, ou não sei se o algoritmo não me mostra, mas eu não vejo muito pessoas falando sobre isso, sobre suas próprias experiências, que eu acho que faz muito mais diferença. Então a minha intenção era documentar isso, do que eu tenho feito, do que eu tenho tentado. Eu acho que ter os vídeos no YouTube é muito importante pra mim, no sentido de que
depois que a tempestade passa, eu sei aquilo que, assim, eu não vou esquecer aquilo que eu senti, a minha dor, o valor de ter subido cada degrauzinho da escada na minha evolução da melhora, da busca de uma melhora de qualidade de vida, tendo ansiedade, depressão, compulsão alimentar e todas essas coisas juntas. E também, quem sabe, se esse vídeo chega em alguém para dar um pouquinho de esperança, de buscar ajuda, de dizer que você não tá sozinha nessa, que é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina, só que as pessoas não falam. E é isso, depois eu vou dar seguimento a esse vídeo. Espero que não tenha, desculpa, né, o baixo astral aí, ter pesado o clima. Mas quem me conhece sempre sabe que eu tô rindo, independente do meu diagnóstico. Eu me considero uma pessoa muito feliz, que faz muita piada com tudo, até com as coisas ruins. Eu tento levar tudo no melhor bom humor, na medida do possível, né? Espero não ter pesado o clima. Eu vou contando pra vocês tudo que foi acontecendo, espero que todo mundo fique bem. Beijo. Pra não terminar tão baixo astral assim, eu queria mostrar meu café da manhã. Nem sempre eu preparo café da manhã assim, né? Tem vezes que eu nem tomo café da manhã, mas hoje eu acordei cedo e tava querendo fazer alguma coisinha, né? Pra levantar esse astral, porque a gente tem que ficar, né? Se puxando aí do fundo do poço. E olha que lindinho, eu fiz panquequinha de banana na máquina de waffle. Panquequinha normal de banana, ovo e farinha de aveia. E cortei esses moranguinhos. E eu amei, e é isso, eu vou finalizar o vídeo com esta panquequinha pra também não pesar muito o clima. Beijo, tchau.